gravar. Pessoal, eu gostaria de dar boa noite a todos, né? Bem-vindo ao último dia da Semana de Planejamento Docente, e hoje a gente tem aqui como convidado o Clemilson, né, que já trabalhou na CAPES com organização de currículos, e vai falar um pouquinho para a gente a respeito dessa experiência que ele teve. Clemilson, fica à vontade, fala a forma que você acha melhor para poder ir apresentando, e a gente vai acompanhando aqui. Boas palavras, um abraço. Obrigado, professor George. Boa noite, pessoal. Olha, eu sempre digo aí para todo mundo ouvir, e para vocês é um prazer, né? Dizer que eu sou muito fã do povo mineiro, viu? E não é porque eu não estou na frente de vocês, não. Meus melhores amigos na vida são mineiros. Então, a quedinha pelos mineiros aí é de um período aí que eu trabalhei na CAPES e tinha algumas pessoas, inclusive, vocês vão saber, na cidade de Araxá, né? Bom, só para dizer um pouquinho aí da minha história, né? Porque que eu vim falar aqui hoje para vocês sobre currículo Lattes. Eu trabalhei na CAPES durante 7 anos, e nesse período que eu estive na CAPES, eu trabalhava na diretoria de avaliação da CAPES. Então, eu era responsável por capacitar, né? A CAPES está continuamente passando por transformações. E essa transformação, na época que eu cheguei, era uma transformação muito grande no processo de avaliação, da mesma forma que está acontecendo agora, né? A CAPES está mudando todo, a professora Maria da Glória sabe disso, está mudando toda a forma de avaliar os cursos de pós-graduação em stricto sensu. E isso passa por questões que mexem, de fato, com a vida do pesquisador, né? Desde aquele que atua apenas na graduação, como aquele que atua no stricto sensu, porque muda a forma com que as universidades trabalham as suas pesquisas e conduzem os processos, as pesquisas desenvolvidas na instituição. E eu sei que vocês estão aqui, olha, vamos ouvir falar sobre Lattes para poder aprender, preencher melhor o currículo, né? Inclusive o tema de hoje, o tema de hoje é como potencializar o currículo Lattes, mas toda a questão da potencialização do currículo, ele nasce antes da produção, né? A gente tem que pensar no projeto de pesquisa, da forma que nós montamos o projeto, que resultados que nós pretendemos alcançar, e isso dentro de uma política da instituição de prioridade. Eu acho que não dá para começar a falar em produção científica, né? Falar em artigo, falar em livro, falar em participação em congresso, em qualquer outro tipo de coisa, sem antes falar de projeto de pesquisa. Eu sei que hoje o objeto do nosso tema não é falar sobre projeto de pesquisa, foi me orientado, né, que a gente caminhasse um pouquinho mais para falar das produções científicas, mas como eu tenho, né, eu fui ousado, né, eu sei que cada um só tem 2 horas aí, o pessoal, mesmo os convidados externos, tem 1 hora para falar. Eu disse que, para mim, não seria suficiente, porque quando se fala de currículo Lattes, a gente tem que falar de diversas outras coisas para mostrar a real importância do currículo Lattes, né? Por que a gente tem que preencher esse bendito desse currículo e o porquê que ele impacta tanto na vida da universidade. E nesse sentido, é importante que seja dito que a forma, né, os objetivos de pesquisa, tudo que está sendo desenvolvido dentro da universidade, em termos de projeto de pesquisa, eu sei que alguns têm horas de pesquisa, isso tudo são questões delicadas, né, porque tem a ver com, se a gente é exigido produção, tem a ver com a questão de horas para pesquisa e tem a ver com outras questões que a gente precisa saber. Mas o mais importante, pessoal, é que dentro do escopo hoje, como potencializar as atividades dentro do currículo Lattes, é que nós estamos acostumados, né, muito acostumados com o tipo de produção, né? E esse tipo de produção,
muitas vezes, por exemplo, publicar um artigo num periódico, publicar um livro, publicar, sei lá, um capítulo, um trabalho publicado que foi apresentado no congresso e saiu nos anais do evento. A gente está acostumado muito com esse tipo de produção, né, que é a produção final que divulga os resultados da pesquisa. Só que antes dos resultados da pesquisa, nós tivemos uma série de atividades, né? Como, por exemplo, eu não sei se vocês têm por hábito registrar o projeto de pesquisa que estão desenvolvendo, né? Registrar o projeto no currículo Lattes. E claro que registrar um projeto de pesquisa no currículo Lattes significa que esse projeto passou por um período de concepção, de amadurecimento. Eu trabalhei o projeto de pesquisa, eu montei o projeto, defini escopo, montei equipe, recursos necessários para desenvolver esse projeto. E quando eu registro o projeto no Lattes, eu só registro ele no item de projeto de pesquisa. A gente não se dá conta que a elaboração, a construção do objeto de pesquisa, do projeto de pesquisa também é uma atividade científica, uma atividade talvez técnico-científica, né? E o currículo tem espaço para isso. A elaboração de projeto, que aí pode ser elaboração de projeto de todos os tipos. Pode ser elaboração de projeto de pesquisa, um projeto de desenvolvimento tecnológico, quando eu monto aí o projeto para captação de recursos junto às agências de fomento e instituições de pesquisa, né? Ou mesmo um projeto de dissertação, um projeto de tese, um projeto de iniciação científica, um projeto de curso de mestrado, um projeto de curso de doutorado, um projeto de um curso de especialização, um projeto de um curso de extensão. Tudo parte do momento em que a gente constrói o projeto, depois submete às instâncias que tem que submeter, mas tem a parte da construção do projeto. E dessa mesma forma, a gente faz com as atividades que acontecem no decorrer da execução do projeto de pesquisa, ou outros tipos de projeto, que pode ser de extensão, como eu mesmo disse, né? Eu vou contar uma história que acho que ela cabe muito bem dentro disso que eu estou falando, de uma pesquisadora da FGV, lá do Rio de Janeiro, que eles dentro do mestrado, vou citar muito o mestrado, pessoal, porque está muito dentro da minha área de atuação, né? A gente trabalha especificamente com a elaboração do currículo, cuidar o currículo pensando nos critérios da CAPES, mas vocês vão ver que no final das contas isso também se aplica ao cotidiano de vocês, por mais que não estejam atuando como docente ou como pesquisador de um stricto sensu, de um programa stricto sensu. A professora me entregou um livro que ela publicou e nós cuidamos de currículo dos professores, então, na oportunidade, eu estava no Rio e ela me chamou, Clemil, você não tem um tempinho para olhar meu currículo? Nós somos, né? E aí dentro, conversa vai, ela falou, Clemil, coloque esse livro aí no meu Lattes, porque esse livro aqui é importante. Eu falei, professora, mas por que a senhora julga ele como sendo importante? A professora Maria da Glória sabe disso, né? Produção de destaque. Porque nós fizemos um trabalho junto à Enel. Eu falei, opa, vamos entender melhor essa questão do trabalho com a Enel. Aí ela me disse que dentro do mestrado profissional, eles elaboraram, foi demandado pela Enel que eles criassem, né, um novo modelo, um novo método para cálculo da energia consumida dentro de pequenas e médias empresas. E aí ela falou, nós trabalhamos isso em forma de projetos de consultoria. Então, por exemplo, criar um novo modelo, um novo processo para cálculo de energia elétrica, considerando aspectos financeiros, sociais, econômicos, né? Então, todas essas questões estavam no projeto, então ela tinha que calcular. Então, a montagem do projeto em si foi uma produção que eles tiveram que criar o projeto, né, de consultoria para elaboração sobre as demandas deles. Aí depois, sim, eles concluíram, eles criaram um novo modelo, um novo processo, um novo produto, né, para cálculo de produção de consumo de energia. Depois eles tiveram que capacitar as pessoas, né, que eram parte da equipe da sede da Enel, que depois seriam disseminadores junto
a ENEA, as agências regionais. Aí depois, claro, eles patentearam essa nova forma de calcular. Depois publicaram um livro e geraram o relatório de pesquisa. E eles me pediram apenas para registrar no Lattes dela apenas o livro. Nem o projeto da consultoria estava registrado. Quanto mais o ato da criação do projeto de pesquisa. Para vocês verem, né? Isso é um exemplo que eu gosto muito, mas a gente tem aí, dentro de, por exemplo, um projeto de extensão, onde vocês prestam serviço à comunidade, são concursos com criação de material didático, com criação de diversas coisas, e no final vocês vão lá e publicam um artigo, publicam um outro tipo de material, e esquece que desde a criação do projeto até a publicação efetiva do trabalho, vocês fizeram muita coisa, vocês tiveram reuniões, vocês muitas vezes captaram recursos de agência de fomento, vocês conseguiram bolsas, né? Então, esse meio termo, esse meio do caminho, as pessoas não estão habituadas a registrar no currículo. E é uma coisa que é errada, até mesmo, eu não estou dizendo que é errada apenas pelo fato de não registrar. É errado porque quando vocês vão, por exemplo, hoje a CAPES, vocês me permitem, e até peço desculpas se eu estou citando muito essa questão, a CAPES está priorizando o impacto das produções geradas nos programas de pós-graduação. Que era uma crítica minha, né? Eu vivo o stricto sensu como ator, né, coadjuvante, né, auxiliando as coordenações, auxiliando as pró-reitorias. Então, eu via assim que, olha, tudo que se produzia, né, uma parte substancial do que é produzido de ciência não chega à comunidade. Não chega às empresas. A distância entre a comunidade e as empresas, o setor, todos os setores, entre o que é produzido de ciência no Brasil, a distância era enorme. E a CAPES, essa é uma grande vantagem, né, de participar de todo esse processo. As pessoas que estão chegando hoje não entendem, mas a cobrança por resultados e de impacto na sociedade é o momento em que a gente fala, olha, eu já consegui formar pessoas, já consegui ter um considerável número de cursos credenciados, que com uma qualidade mínima necessária, e agora ela começa a exigir que esse impacto seja medido, né? Como, por exemplo, eu publiquei um artigo numa revista internacional, nível 1, fator de impacto 30, vamos citar a Nature e outras boas revistas, né? Mas o que de fato trouxe de contribuição para a sociedade? A gente pode considerar o impacto talvez econômico, social, cultural, né? Então, temos que ver que tipo, e isso eu acho que a CAPES acertou. A CAPES acertou muito nisso. Então, quando eu vou medir, por exemplo, o impacto de um artigo ou o impacto de um trabalho, eu tenho que considerar tudo que foi desenvolvido no percurso do desenvolvimento da pesquisa. Olha, pessoal, criar um projeto de pesquisa e desenvolvê-lo de forma séria é extremamente difícil. É extremamente difícil porque, às vezes, vocês não têm recursos financeiros, não têm capital intelectual disponível. O que significa isso? Pessoas dispostas a trabalhar no teu projeto de pesquisa, né, com aquilo que lhes cabe, e de forma séria, porque as pessoas estão sempre muito assoberbadas com um monte de coisas. E aí, pensar que esse tipo de resultado de impacto na sociedade, ele é difícil de se conseguir, e é mesmo, porque ele tem que começar no momento que eu crio o projeto de pesquisa, no momento em que eu decido que eu vou dedicar horas da minha vida a estudar essa temática, a fazer análise, né? Vocês estão aí numa instituição que é de saúde, né? Que necessita de biotério, laboratórios, e assim por diante, precisa de muitos insumos para desenvolver pesquisa. Isso significa que eu preciso de capital intelectual e preciso de capital, né, financeiro mesmo, apoio de agência de fomento, de tudo isso.
Depois eu vou voltar para as perguntas, só para complementar aqui o meu raciocínio, tá? Então, quando nós fazemos todo essa análise em cima do que nós esperamos como resultado, a gente precisa realmente entender que o Lattes é uma ferramenta que ele vai aceitar tudo que nós colocamos. Então, é preciso compreender que o processo da geração de conhecimento, ele não nasce, ele não é concluído, né? Ele não nasce, não é concluído com a publicação do artigo. Tem muita coisa que vocês fazem ali no meio do processo que precisa realmente ser considerado e que pode realmente turbinar o currículo de vocês. Turbinar no sentido de tornar, né, mais, como eu posso dizer, mais a visto a olho nu aquilo que vocês fazem e que não necessariamente foi apenas a publicação do artigo. E se eu pergunto para vocês hoje, olha, o currículo Lattes está preparado, né, para receber esse tipo de informação, por exemplo, de impacto no setor privado, o impacto da produção na educação em ciência e tecnologia, ele está preparado para assimilar, né, aquilo que vocês fazem que tem um impacto diferente do que a gente já vem fazendo? A resposta sim, tá? Ele tem esses espaços e a gente vai... eu vou mostrar para vocês hoje aqui, antes de começar a falar, tá? Depois eu quero fazer até uma comparação, até para vocês entenderem como é que vocês são vistos de fora, né? Vocês já têm um programa stricto sensu aí na universidade, provavelmente querem criar outros da área de enfermagem e odontologia, ou seja, outros cursos, mas aí vocês precisam entender que a gente precisa, né, entender que essa produção, ela tem o caráter prático, né, vamos dizer assim, das pontuações que nós temos. Eu sei que para a área de medicina tem umas pontuações para o conceito 3, 4 e 5, e isso deve se aplicar a outros cursos também, e a ideia hoje é pegar essas produções e ver onde que essa produção pode ser replicada sem considerar duplicidade, ok? Eu vou apresentar aqui a minha tela. Eu peço desculpas se eu estou me alongando demais na parte inicial, eu vou dar uma lida. Eu queria que alguém, o professor George mesmo, servisse, me apoiasse aí, fazendo as perguntas conforme elas vão acontecendo. Perfeito, Clemício. A Luciana colocou uma pergunta aqui, eu vou ler. Perfeito, sim, professor. Ela descreveu o que eu falei. Perfeito, professor, mas tenho dúvida. Qual documento de comprovação que temos que ter para colocar todo esse processo que o senhor está colocando? Quer dizer, ela está querendo saber, quando faz um projeto, qual seria o documento de comprovação? Né? Isso. Olha, hoje um e-mail é suficiente. Por exemplo, que você foi convidado para dar uma palestra, ou você foi, por exemplo, revisor de um artigo para uma revista, ou foi revisor de um processo. Eu acho que dentro da instituição, a gente tem que ter o hábito de cada comissão estabelecida, cada processo criado, de emitir os certificados. Eu acho que isso, intra-instituição, né, tem que ser feito dessa forma. E quando nós prestamos alguma consultoria, algum serviço, algum relatório, isso nós temos que pegar comprovação. Né? Quando eu vou, por exemplo, ministrar uma palestra, como essa mesmo, né? Hoje eu vim falar de Lattes aqui. A gente tem que ter o hábito, olha, eu preciso de um certificado porque esse tipo de curso pode ser contabilizado como uma produção técnica. A gente tem que estar ligado nesse tipo de coisa. Então, vejam só, aqui nesse ponto a gente registra todas as produções intelectuais, né? Aqui eu tenho um registro especial de patentes, tá vendo? E aqui, inovação. Observe que quando eu falo de patentes e registro, eu tenho patente aqui. Quando eu falo de inovação, também. E eu tenho um outro item chamado de educação e popularização da ciência e tecnologia. Os itens que vocês encontram, tanto na inovação como na educação e popularização da ciência e tecnologia, são, na verdade, características do artigo. Por exemplo, aqui, um artigo completo publicado em periódico.
aqui, quando eu vou registrar um artigo, ele me pergunta, deixa eu só mostrar para vocês aqui, antes de iniciar o processo, né? Aí ele pergunta, é uma produção que tem contribuição para a educação e popularização da ciência e tecnologia? Mas, Denilson, todos os artigos não têm? A priori, sim. Mas tem, por exemplo, eu trabalho com um programa de plantas medicinais, que é lá de Curitiba, do Paraná. E eles lá têm eles fazem os artigos científicos sobre cúrcuma, sobre várias plantas medicinais, mas eles criam manuais, né? Na verdade, são roteiros para uso da população, explicando como utilizar de forma... são cartilhas, né? Usar aquelas plantas medicinais em várias formas. Então, eles têm um artigo e tem o produto que faz a contribuição e para a popularização da ciência e tecnologia. Educação, quando é usado em curso de graduação e pós-graduação, e quando a partir da popularização, quando chega à sociedade de uma linguagem diferente. Tem revistas sendo criadas hoje para ter essa linguagem diferenciada para atingir um público específico da comunidade, tá bom? Então, vocês viram que inovação e popularização são, na verdade, características das produções inseridas, ou de produção tecnológica, ou outras que são mais, vamos dizer assim, vinculadas a direitos autorais, né, propriedade intelectual. Ok? Alguma pergunta? A Luciana tinha levantado a mão, Clemilson. Luciana, você quer abrir o microfone? Eu quero. Boa noite. Boa noite, professor Clemilson. Tudo bem? Boa noite. Tudo jóia. Professor, então, na verdade, essas questões, por exemplo, de palestra, aula, artigo, isso que assim, a gente já tem o hábito mesmo de solicitar certificado e tudo mais, eu entendi. Mas eu fiquei na dúvida quando o senhor fala, por exemplo, da questão da construção do projeto de pesquisa. A gente insere o projeto de pesquisa e aí a gente vai ter a comprovação do parecer consubstanciado ou de algum outro documento de comitê de ética. Mas esse processo, a gente registra isso de alguma forma ou isso entra só no projeto de pesquisa em si? A minha dúvida foi essa. Certo, professora. Obrigado aí pela pergunta. Olha, algumas coisas que eu vou dizer aqui, eu peço que vocês não se ofendam, porque é a prática que acontece muitas vezes, né? E é normal isso acontecer. Como, por exemplo, se eu entro esse aqui é o professor Ides, um grande amigo meu, que ele me autoriza a utilizar o lápis dele aqui como cobaia. Vejam só, esse professor ele tem 8 projetos de pesquisa registrados aqui, né? Então, esses 8 projetos de pesquisa, se eu chegar e perguntar, professor Ides, me passe, por favor, esses projetos de pesquisa, agora, né? E se eu passo essas perguntas para vocês, quantos projetos de pesquisa que vocês têm registrado no Lattes que vocês têm ele fisicamente? Quando eu digo fisicamente, é porque vocês construíram com toda a introdução, resumo, etc., objetivo geral, específico, equipe, recursos, né, e submeteram ao comitê de ética. Aí o comitê de ética avaliou e disse, não, ok, pode tocar o projeto, vocês estão autorizados a desenvolver a pesquisa. Esse seu projeto e o parecer do comitê de ética é suficiente para comprovar a elaboração do projeto de pesquisa, viu, professor? Mas uma coisa que não pode, por exemplo, eu colocar vários projetos de pesquisa e dizer, olha, inclusive vou mostrar para vocês aqui, ó, produção, tá? Trabalhos técnicos, aqui onde se registra, olha. Trabalhos técnicos eu tenho aqui, ó, elaboração de projetos. E aí, como eu disse, podem ser projetos de vários tipos. Mas um projeto de pesquisa, um projeto de extensão, ou um projeto de APCN, né, para um novo mestrado, para um novo doutorado, ele pode ser registrado aqui. Mas eu disse, olha, tem coisas que eles podem ser registrados em 2 locais. Se é um projeto que é construído dentro da Faculdade de Ciências Médicas, ele entra também dentro das atividades que eu digo profissionais, né? Aqui, olha. E outra coisa, professora, é isso que eu tinha começado a minha fala dizendo, não se ofendam. Mas é um hábito e, infelizmente, isso já é difícil mudar. Quando eu pergunto o projeto de pesquisa, o pessoal abre e só tem isso aqui, olha. O título, uma breve descrição e muitas vezes somente o professor como pesquisador.
e fala assim, professor, onde está esse projeto? Ah, não sei o quê, ele dá uma desculpa por qualquer, porque o projeto só está na cabeça dele. O projeto não existe fisicamente. E é isso que não pode acontecer. Todo projeto de pesquisa ele tem que ser inserido, né, dentro, ou melhor, ele tem que ser institucionalizado, ele tem que ser registrado dentro da instituição, e isso serve como comprovante para os processos aí, vamos dizer, de progressão de carreira, de comprovação por MEC, etc, etc. Ok? Depois eu sei que, olha, eu passei, já estou usando 30 minutos do meu tempo, e depois eu quero passar rapidamente para o projeto de pesquisa. Mas eu vou seguir o fluxo normal e vou começar o meu trabalho hoje voltando aqui para o início, né? Porque muita gente não dá importância, pessoal, aqui, ó, para essa parte de identificação do currículo Lattes. E quando a gente começa a falar um pouquinho como vamos fazer agora, a gente começa a perceber, veja só, que este item aqui, ó, nomes em citação. Você vê, tem aqui o nome do professor Orides, está escrito de duas formas. Mesaroba, vírgula, espaço Orides. Mesaroba e minúsculo Orides, começando com maiúsculo, né? Mesaroba, vírgula, espaço Orides, tudo maiúsculo. E por que eu estou dizendo espaço, não estou dando espaço, pessoal? Porque isso aqui, olha, impacta na hora da registro da produção intelectual. Vamos pegar um trabalho em análise aqui, que ele não vai me pedir um monte de comprovações, mas quando eu venho aqui, ó, registrar um trabalho publicado em análise, eu coloco aqui Orides, olha, aparece o nome dele duas vezes. Por que aparece duas vezes? Agora você já sabe. Já sabe que aparece duas vezes aqui, porque o nome aqui, ó, em citações, aí na parte de identificação, tá? O nome aqui, em citações bibliográficas, ele é a forma com que você publicou o artigo, tá? E se eu tivesse e colocasse só aqui, ó, acho que até na área de medicina, isso, Mesaroba, né? Vou até fazer isso aqui como... E vou deixar Mesaroba ao ponto. E vou incluir como novo e vou salvar, né? E na hora de cadastrar uma publicação, olha só, pode surgir a dúvida, né? Clemilson, qual desses que eu vou pegar? Eu escolho esse abreviado, este ou este. Então, pessoal, a resposta para essa pergunta, né? E o que vocês podem até me perguntar adicionalmente, por que isso acontece? Né? Isso acontece, vamos dizer, no caso das mulheres, né, que costumavam, era tradição, assumir parte do sobrenome do marido depois do casamento, adota, né? E passa a assinar, né, as citações bibliográficas depois do casamento, passa a adotar aquela forma de citação, ou depois de um divórcio, né? Ela tira o sobrenome do marido e aí as citações podem mudar. E aí vocês me perguntam, Clemilson, eu posso adotar só um tipo de citação? Eu posso pegar sempre a primeira citação e esquecer o resto? Não pode. E por que não pode? Não pode porque você tem que observar como que isso saiu no artigo. Se no artigo saiu Mesaroba Orides, eu tenho que colocar essa forma aqui. E se saiu Mesaroba, vírgula, ao ponto, eu vou ter que usar este. Eu vou excluir esse aqui para não estragar o currículo aí do professor Orides, né? E vou voltar aqui para artigos em periódico. Observe aqui, ó, este artigo aqui tem um DOI. Eu não sei se já aconteceu com vocês, na hora de colocar lá um artigo, ele diz, olha, o seu nome não está na lista de autores. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas por que isso acontece? Porque na hora de publicar, por exemplo, nesta revista, a editora pede a adoção de um tipo específico de citação bibliográfica, do seu nome em forma de citação bibliográfica. E se o professor Orides colocar, e se ele tivesse publicado nessa revista, Mesaroba, espaço, O, ponto, e não constasse aqui na parte de identificação, o sistema ia dizer, olha, o seu nome não consta na lista de autores. Então, você vai ter que observar da forma que foi publicado, acrescentar aqui
na identificação, aí sim eu coloco o DOI, né? Aí o DOI puxa essa informação. Eu me esqueci de explicar, né? Eu não sei se todos conhecem e sabem o que é o DOI. Então, para nivelar o conhecimento aí, né? O DOI é a mesma coisa que o CPF para pessoa física. É o número de identificação do artigo. Da mesma forma que o ISSN é o número de identificação da revista, né? Vou falar número de identificação. O DOI é o CPF do artigo, o ISSN é o CPF da revista e o ISBN é o CPF do livro, né? Então, esses números eles são importantes porque esse artigo, acesso à jurisdição da justiça nos conflitos complexos, esse artigo ele tem um número e nenhum outro artigo vai ter esse mesmo número. É um número restrito a este artigo dessa revista, tá ok? Então, para isso aqui serve essa questão do nome em citações bibliográficas. Se acontecer com vocês de colocar o DOI e ele não permitir, vocês vão ter que colocar uma nova forma de citação, ok? Pois bem, vamos... Aqui mais para frente não tem nada de mais interessante, né? Tem sim, tem mais uma coisa importantíssima. Vocês já ouviram falar do ORCID, ou ORCID, de forma brasileirada? A professora Maria da Glória já deve conhecer. O ORCID, pessoal, é um currículo Lattes internacional. E ele, como um currículo Lattes internacional, qualquer pesquisador, né, do mundo, ou estudante, ele pode fazer o registro no ORCID. Qual que é a diferença entre o ORCID, né, e o currículo Lattes? Bom, primeira coisa, o ORCID ele é mundial, ele é internacional. E o currículo Lattes brasileiro, né, atendendo às especificidades e às necessidades brasileiras. O ORCID também ele é restrito a alguns tipos de produções mais comuns, como artigos, livros, e já o Lattes ele permite uma gama de possibilidade de registro distintos que, né, o ORCID não tem, e a gente precisa, e é valorizado pela CAPES. Então, eu recomendo a todos, vocês que estão me ouvindo hoje aqui, criar o ORCID, tá? Porque quando vocês criam o ORCID, colocando algumas informações básicas, o ORCID ele já faz uma espécie de mineração dos seus artigos, tá? Ele tenta puxar. Vocês já ouviram falar do Google Acadêmico, né? O Google Acadêmico faz isso. Quando você coloca lá um cadastro básico, ele tenta identificar, com base nas suas informações, quais artigos você já publicou e quantas citações cada artigo daquele livro, capítulo, dissertação, tese, recebeu de citações. E lá no Google Acadêmico, esse número, né, esse registro no Google e essas quantidades de citações contribuem por fator H. E o que é o fator H? O fator H é o JCR de uma revista. Bom, Clevilson, complicou, né? Então vamos de novo. Uma revista, ela é medida pelo impacto, né? Que nós chamamos de fator de impacto. E Nature e as revistas brasileiras e estrangeiras de determinadas áreas, com exceção de várias da humanidade, elas têm fator de impacto, que mede a quantidade de citações que os livros publicados por essa revista, ou melhor, pelos artigos publicados nessa revista, quantas citações esse artigo teve. Então, dentro das bases de dados, como o Web of Science, Scopus, Cielo, etc., quanto mais pessoas citarem artigos publicados naquela revista, maior é o JCR, o fator de impacto. E aí tem fator de impacto de 0,1 até 50, né, se eu não me engano. Ou até mais do que isso. E o índice H, né, do Google Acadêmico também é o número de citações que cada docente teve, que cada artigo de um determinado docente recebeu. Então, se você tem 500 artigos e cada artigo teve um número de citações, maior vai ser o seu índice H. O índice H, neste caso, é o fator de impacto do pesquisador. Então, nós temos o fator de impacto das revistas, né,
que nós já ouvimos falar, que é o JCR, e temos o fator de impacto do pesquisador no Google acadêmico. Mas se vocês acessarem o Scopus, por exemplo, vocês têm o índice H, o fator de impacto do pesquisador do Scopus, e também tem da EASY, da Web of Science. E esses fatores de impacto medem o grau de eficiência, o grau de importância dos artigos publicados por um corpo docente, seja do stricto sensu ou por um grupo específico ou um grupo de pesquisa, ok? Bom, então, voltando aqui para a questão do ORCID, o ORCID permite que vocês façam o registro, ele puxa automaticamente. Então, se você publicou, por exemplo, numa revista que está na base da Scopus, automaticamente esse artigo vai para o ORCID e ele é autoalimentado, né? E aqui no currículo Lattes, na parte de identificação, eu faço, e é importante que vocês façam isso, registre ou conecte o seu Lattes com o ORCID. Por que é importante isso? Por que é importante que eu faça o registro do ORCID vinculando ele ao currículo Lattes? Pessoal, a CAPES e o CNPq criaram um consórcio nacional junto com o ORCID para que as produções registradas aqui no Lattes sejam capturadas pelo ORCID, tá? E as produções registradas no ORCID sejam puxadas automaticamente pelo Lattes. E plataforma Sucupira, né, para o pessoal daí do Stricto Sensu. Então, eu registrei um artigo no currículo Lattes, esse artigo vai para ORCID e vai para a plataforma Sucupira. Registrei na plataforma Sucupira, vai para o ORCID e vai para o Lattes. Então, é a forma de unificar uma fonte de informações e tornar mais ativa a participação dos aplicativos na mineração de dados de autoria do pesquisador. Alguma pergunta até agora? Alguém gostaria de falar? Bom, quem cala consente, mas depois nós podemos voltar. Pessoal, endereço. Endereço, isso aqui, eu vou fazer um pedido especial para vocês, né? Que vocês sempre registrem o endereço profissional de vocês do currículo Lattes, tá? E eu queria pedir melhor ainda, né? Eu queria que vocês solicitassem também aos alunos de iniciação científica. Eu sei que vocês têm iniciação científica, então quando o aluno for criar o currículo Lattes, peça, preencha, né, os seus dados ali, tudo bonitinho, mas preencha também o seu endereço profissional, caso tenha. Se não tiver, tudo bem, aluno de iniciação científica, né, ou a maioria dos alunos talvez não tenham ainda o vínculo empregatício, mas se tiver, é importante. Por que eu estou dizendo que isso aqui é importante? Porque a partir do endereço profissional, nós conseguimos fazer o acompanhamento de egressos. Eu desenvolvi uma ferramenta chamada Sistema Atena, em que ele faz isso, ele captura, a partir das informações fornecidas no currículo Lattes, ele captura o endereço profissional e até a partir do endereço profissional, né? Depois eu vou colocar aqui para rodar, só para mostrar para vocês, de uma instituição qualquer, e que a gente consegue. Esse aqui é do Stricto Sensu, tá? Mas nós já estamos preparados, o sistema já consegue fazer o acompanhamento de egressos a partir do currículo, e nós já estamos trabalhando sob demanda aí, né? Apesar de não ter sido, nós vamos trabalhar para capturar através do CRM dos médicos pelo Conselho Federal de Medicina. Então, nós vamos conseguir captar o endereço profissional e, assim, né, saber se ele está empregado ou não, pelo currículo Lattes e também pelo formulário que eu desenvolvi, ou ainda pelo Conselho Federal de Medicina. Essas informações são importantes para mostrar que nossos egressos estão tendo sucesso. A professora Maria da Glória sabe muito bem o que eu estou dizendo. Mas o MEC também está cobrando dos cursos de graduação que faça o acompanhamento de egressos. Então, só para eu mostrar para vocês, ele vai fazer e vai mostrar no mapa do Brasil onde os meus egressos estão. Isso significa dizer o quê? Se o nosso curso hoje forma pessoas para atuação regional, né, vamos dizer, da cidade, macro-regional da região do estado, ou nacional e internacional, onde que nossos alunos hoje estão. Isso é importante.
Então, endereço, idiomas, não acho que podemos passar batido, prêmios e títulos, essas coisas aqui, considerando o tempo que nós temos, agora 1 hora e 16 minutos, eu acho que vale a pena passar agora para o próximo tópico, que é da parte da formação acadêmica e titulação. Uma coisa que é importante que vocês saibam é que quando eu faço, por exemplo, mesmo que eu vá registrar aqui o aluno, ou vocês vão registrar o nível, quando fazem, por exemplo, o aluno fez iniciação científica, né? Ele participou dos projetinhos de iniciação científica, por mais que o título do projeto de iniciação científica seja o título da monografia de conclusão de curso, essa monografia, esse trabalho da iniciação científica, ele não deve ser registrado aqui. E não deve ser registrado aqui, né? Porque ele ainda é um trabalho de iniciação científica. Se o trabalho de conclusão do curso for o mesmo, tudo bem. Isso não vai ter problema. Então, o título pode ser o mesmo aqui. Mas por que eu estou entrando aqui e dizendo isso? Porque muitas vezes o aluno registra o projetinho dele de iniciação científica como projeto de pesquisa. E é errado, e pior ainda, quando o professor, né, o pesquisador, registra o projeto do aluno como projeto de pesquisa dele, que é o projetinho de iniciação científica registrado como projeto de pesquisa. Isso está errado, tá bom? Vou passar aqui só apenas para fazer essa vinculação, né, com a formação e projeto de pesquisa, mas eu acho que agora, mais importante para vocês, considerando o tempo que nós temos, falar de atuação profissional. Se eu estiver indo muito rápido, pessoal, vocês podem me dar uma freadinha aí, eu não me incomodo, tá? Por favor, Clemilson, está indo muito rápido, volta algum tópico aí, sem problema. Essa questão da atuação profissional, ela é importante, porque eu já passei por diversas situações, algumas, inclusive, prejudicando uma universidade inteira por conta do registro da atuação profissional. Primeiro, a falta desse registro, né? Nós temos que registrar sempre. Eu estou vinculado à Faculdade aí de Ciências Médicas de Minas, eu tenho que colocar, né, o registro. Então, venho aqui, ó. Eu tenho duas abinhas aqui, ó, observe, vínculo e atividades, tá? Na tabelinha aqui, na abinha de vínculos, eu vou até aumentar um pouquinho a minha tela, né? Aqui na abinha de vínculos, vocês vão poder colocar a progressão de carreira. Olha, eu fui, né, desde a época que eu era bolsista de iniciação científica, depois fiz um mestrado aí, depois fui contratado como professorista, depois como professor adjunto 1, 2, 3 e professor titular 1, 2, 3. E uma coisa que o pessoal faz com muita frequência e é errado, né? Aqui na parte dos vínculos, né? Vamos pegar esse já registrado aqui. Aqui nas outras informações ele coloca disciplinas ministradas. X, Y, Z. Está errado. Aqui eu estou inserindo o vínculo empregatício. O tipo de vínculo, se é empregatício, né, se possui vínculo empregatício, porque ele pode ser, por exemplo, um bolsista de mestrado e doutorado, e o vínculo empregatício não existir. E o enquadramento funcional, como está mostrando aqui, pode ser desde horista até titular. É a carga horária semanal, e aqui, claro, se é dedicação exclusiva, inserir essa informação. Mas não posso inserir aqui, eu tenho disciplinas ministradas neste espaço, tá? Cancela, não pode fazer isso. Por que não posso fazer isso? Porque tem um espaço específico aqui em atuação profissional, ó. Então, todos os registros feitos aqui, né, eu posso incluir um novo item. Bom, vamos passar por todos rapidamente, né, que eu acho que vale a pena neste momento, até mesmo para poder falar de outros cursos e outras atividades que às vezes são registradas aqui na atuação profissional e não são registradas em outros locais. Mas o que o que acontece com maior frequência é que o pessoal não registra muitas atividades aqui no item de atuação profissional. Né? E se eu pegar hoje, né, não vou abrir nenhum currículo, mas você abre diversos currículos
e que tem lá, né? Ele traz o nome da instituição, lá naquela versão aberta do currículo Lattes, ele traz lá, Faculdade de Ciências Médicas, seletista, 40 horas. Mas aí, quando você olha nas atividades, não está informando que ele ministrou disciplina, quais disciplinas ele ministrou, em quais níveis, se ele é membro do NDE, se ele é membro do colegiado do programa, se ele participa do colegiado dos cursos. Essas informações, pessoal, elas são importantes, porque quando você mostra um currículo, e esse currículo é público, se você não preenche essas informações da atuação profissional, mostra que você não é um professor atuante nessa instituição. Você vai lá, cumpre seu papel e acabou e tchau. Você não participa de um conselho, você não participa de um grupo de trabalho, né? Então, é importante. Eu quero mostrar para vocês essas opções, então vamos ver aqui na abinha à esquerda, vínculos, que eu posso mostrar progressão na carreira, né? Em atividades, e quando eu vou colocar aqui, ó, direção e administração. Vamos lá. Diretor de faculdade, coordenador de curso de graduação, coordenador de curso de especialização, coordenador de curso de extensão, coordenador de curso de mestrado, né, professora? Coordenador de doutorado, reitor, vice-reitor, pró-reitor, tudo aqui, ó. Todos os cargos administrativos devem ser registrados em direção e administração, tá? Aqui dentro tem a estrutura organizacional, que vai desde a faculdade de medicina, curso de medicina, curso de odontologia, assim por diante. Aí tem que respeitar a organicidade dentro da instituição já registrada. E aqui o cargo ou função, que poderia ser o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, etc. Ok? O segundo item aqui, pessoal, pesquisa e desenvolvimento. Quando eu clico aqui, pesquisa e desenvolvimento, observe o que acontece, ó, linha de pesquisa. Então, as linhas de pesquisa são registradas aqui. Vamos até fazer uma reitoria, vamos colocar um de 2021. É um projeto de pesquisa atual chamado TEST. Quando eu coloco aqui a minha linha de pesquisa e salvo, né? Aparentemente, acabou o que eu tinha que fazer. Mas é engano, viu? Quando vocês registram aqui, ó, em atuação profissional, vocês registram um projeto de pesquisa dentro aqui do item de, vamos voltar aqui, ó, que é esse de 2021, né? Pesquisa e desenvolvimento, não acabou o trabalho. Vocês têm que vir aqui na parte de atuação, linha de pesquisa. E que na linha de pesquisa está aqui, ó, teste. Quando eu clico aqui na linha de pesquisa, é que eu posso detalhar os objetivos da linha de pesquisa. Ok? Ela está ativa, quais são as palavras-chave. Eu não vou entrar no mérito da questão das linhas de pesquisa, que isso é um pouco mais complicado, não vem ao caso agora, mas observem, linha de pesquisa, ela tem amplitude de grupo de pesquisa. Então, significa dizer que eu participar de uma linha de pesquisa, tudo bem. 2, olha lá, cuidado. 3, impossível. Impossível estar participando e dar conta de desenvolver projetos de pesquisa em 3 linhas, com a amplitude que existe de uma linha de pesquisa. Tá? Pense que linha de pesquisa é quase o mesmo nível de grupo de pesquisa do CNPq. Muitos grupos de pesquisa do CNPq dão origem a cursos de mestrado e doutorado. Tá? Então, já fica a dica aí de novo. Em quantos grupos de pesquisa eu estou participando? Participo de 2, 3 grupos. Está errado, você não dá conta. A não ser, eu posso até estar dizendo besteira, né? Eu dou conta sim. Mas quando eu falo, eu dou conta de participar desse grupo, é que eu tenho publicações com as pessoas desse grupo 1, com pessoas do grupo 2 e com pessoas do grupo 3. Então, significa que eu estou produzindo muito. E estou produzindo em áreas distintas. Possui correlação pelo meu objeto de pesquisa, mas eu estou contribuindo em diversos projetos. Toma cuidado com isso aí para o futuro. Eu vou pular essa coisa aqui do membro de corpo editorial, porque, enfim, isso aqui não pontua como produção técnica. Não sei, a professora Fernanda
o professor Jorge pode me dizer, né? Participação como membro do corpo editorial de uma revista, ou de comitê de assessoramento do MEC, do INEP, esse tipo de atuação vale para vocês também ou não vale? O que vale para a graduação, Clemício, seria capítulo de livro, material didático, artigo completo, resumo em análise e evento, patente, produção cultural e artística, entrevista, reportagem, curso de curta duração ministrado. Eu vou mandar escrito aqui, que é muita coisa, né? Mas seriam mais esses assim, que são pontuados pelo MEC para graduação. Perfeito. Ok, mas de toda forma, esses itens aqui que eu estou mostrando, antes de voltar lá para a atuação profissional, viu que eu vou gastar ainda ali mais, no máximo 10 minutos, pessoal, eu saio daqui de atuação profissional. Antes, pessoal, esse membro de corpo editorial, membro de comitê de assessoramento, esses itens aqui, eles eram registrados aqui em produção, né? Produção técnica, em trabalhos técnicos. Ó, emissão de pareceres, tá vendo? Então eu colocava aqui, ó, parecer para artigo, membro de corpo editorial e diversos outros tipos de atuação. Aí a CAPES fez o seguinte, tirou essas atuações e criou um destaque. Então vocês podem registrar de forma mais valorizada essas atividades, como for parecerista para alguma revista, algum periódico, ou membro de corpo editorial de algum periódico também, ok? Essas atividades aqui ganham destaque e são importantes é importante que vocês registrem. Vocês podem duplicar o registro aqui e podem duplicar aqui em trabalhos técnicos, registrar aqui também em trabalhos técnicos, até podem, tá? Se eu fosse falar de uma produção para CAPES, eu diria que ao preencher o formulário Sucupira da CAPES, eu captaria essa produção aqui ou captaria diretamente aqui. Então não teria problema, mas como vocês têm uma forma diferente de verificar, então tem que seguir aí as orientações do pessoal do Conselho de Pesquisa, ok? Então, voltando aqui ainda, tá? Para a parte da atuação profissional, e agora não vou entrar diretamente nesses itens, né? Então, parte de gestão, linha de pesquisa, ensino, tá? Eu vou entrar em ensino só para mostrar uma coisa para vocês. Vocês ministram muitas disciplinas, eu sei disso. Então, vocês colocam aqui no curso de graduação, vamos pegar aqui administração mesmo, que em janeiro de 1999, né, eu ministrava a disciplina X, cadê o XXX, né, então ele não aceita, cadê? A disciplina 1, disciplina 2, e vão colocando aqui, ó, disciplina 3. Isso aqui está certo ou está errado, pessoal? Fazer dessa forma que eu estou colocando aqui. Está errado. Por que está errado? Porque, digamos, olha, em 99, eu comecei a ministrar essas 3 disciplinas. Mas a terceira disciplina, eu deixei de ministrar essa disciplina aqui em 2004. Foi em dezembro de 2004, tá? Então, eu deixei de ministrar a disciplina 3. Quando eu salvo aqui, e eu coloquei no fim, eu estou finalizando, estou dizendo, olha, eu parei de ministrar, eu não ministro mais a disciplina 1, 2 e a 3. Então, o que você tem que fazer? Cada disciplina é um registro único. Eu venho aqui, cadastro disciplina 1, salvo, venho aqui, disciplina 2, salvo, e disciplina 3, e salvo de novo. Porque quando eu for informar aí no meu currículo que essa disciplina eu não ministro mais essa disciplina, então eu vou finalizar especificamente essa disciplina aqui, ok? Ainda seguindo, aqui na parte de estágio, né, que pode ser o estágio de iniciação científica, pode ser outros tipos de estágios profissionais, serviços técnicos especializados, projetos e cursos de extensão, tudo que for referente à extensão universidade criada dentro da instituição, e aqui, membros de conselhos, comissões e consultorias. Olha, vamos montar um GT para revisar a grade curricular do curso de medicina. Tem que ter registro aqui do NDE e de diversas outros tipos de grupos de trabalhos ou comissões que vocês participam, tá?
Mas muitas coisas dessas aqui são produções técnicas, são atividades técnicas bem relevantes, né? Como, por exemplo, vou citar aí a elaboração, tá? Elaboração do projeto do mestrado em Ciências da Saúde. Então, montou uma comissão, né? Acho que provavelmente vocês devem ter montado uma comissão de um grupo de trabalho para a criação do projeto do mestrado em Ciências da Saúde. Então, dentro do âmbito da instituição, da Faculdade de Ciências Médicas, eu clicaria aqui e vou colocar presidente ou membro da comissão de elaboração do APCN de Ciências da Saúde. Mas também colocaria aqui, ó, em produções, trabalhos técnicos, elaboração de projeto. Que projeto é esse? Elaboração do projeto do mestrado do APCN em Ciências da Saúde, ok? E também em relação à parte de educação, da parte de ensino, tem coisas interessantes, né? Quando eu ministro uma disciplina na graduação, pessoal, eu só coloco aqui, ó, direito constitucional. Mas se vocês são chamados esporadicamente, não é algo que é corriqueiro, né? Não é do cotidiano de vocês, igual, por exemplo, ministrar essa disciplina, o Euridice colocou que desde 95. Se vocês são convidados para ministrar um curso de curta duração ou uma disciplina numa faculdade, num curso de especialização, justifica. Vamos colocar, o Clemilson montou aqui o curso de especialização em látex, né? Aí vários vieram aqui para dar uma disciplina A, B e C no meu curso. Aí vocês justificam vir aqui em atuação profissional e criar um novo vínculo profissional com o Clemilson porque vocês ministraram uma disciplina aqui na Janus Educare. Vamos falar diferente, né? Vamos pegar na Unip. Vocês foram lá na Unip e ministraram uma disciplina num curso de especialização. Justifica vocês criarem, né, o vínculo com a Unip por ter ministrado durante lá, sei lá, 3 meses uma disciplina para a Unip? Eu acho que vale a pena, pessoal, dependendo do nível que vocês estejam, do estágio profissional, tá? Por exemplo, o professor do estricto sensu, quanto maior o número de vínculos de atuação profissional atual, tá? O que está dizendo aqui, ó, até o presente significa que é uma atividade atual ainda, né? Isso é contra o pesquisador, porque até provar, né, que essas atividades profissionais aqui ou não são nem atividades profissionais regulares, né? É uma disciplina ministrada num momento ou outro, vai levantar a lebre. Bom, afinal de contas, onde é que o Euridice, de fato, está trabalhando? Mas para o aluno que terminou o mestrado, que terminou a especialização, que ele quer dar aula em vários locais, quando alguém abre o currículo e vê, legal, ele é professor de 5 instituições diferentes, isso conta a favor desse professor. Mas quando estamos aí falando de professor do estricto sensu, isso já conta negativamente, tá? Então tem que prestar atenção, tem que verificar esse tipo de coisa. E outro ponto interessante é que, por exemplo, quando eu ministro um curso de curta duração, né, eu ministro uma disciplina no estrangeiro, né, em outros países ou em outras instituições, que não faz parte da minha atividade regular enquanto docente. Entenda isso. Eu não preciso contabilizar aqui, pessoal, porque vai poluir o meu currículo, né? Mas aí eu vou dizer, fica a critério de vocês. Mas o que eu quero reforçar é que vocês podem colocar aqui em produções, curso de curta duração ministrado. E olha quantos cursos, quais são os níveis? Ó, um curso de extensão, legal, aperfeiçoamento, legal, especialização, ótimo, graduação. Esse outro aqui, ó, assume a possibilidade de colocar disciplinas ministradas no curso de mestrado ou doutorado, ou até mesmo numa graduação que eu fui lá e ministrei um curso. Pode ser um curso, Clemilson, tem uma quantidade mínima de horas? Não, aqui ele não está estabelecendo, ele está dizendo que não é uma atividade regular. Mas o MEC exige que seja no mínimo 6 horas. Bom, e é problema do MEC. Em termos de registro de produção intelectual,
ele pode colocar de 1 hora até 20, 30, 60 horas. É possível? É totalmente possível. Mas aí é o que eu estou dizendo, você quer registrar lá em atuação profissional? Pode. Mas registre aqui também, porque o curso de curta duração mostra que você é convidado, pessoal. Olha só, quando eu tiro do nível de atuação profissional e jogo para uma produção técnica, né, de curso de curta duração ministrado, tem outro impacto, porque quem for analisar a sua produção já vê, o nosso professor é frequentemente solicitado, né, convidado para ministrar disciplina nessa instituição. Tá? Isso eu estou dizendo de curso de curta duração. Não estou falando de participação em congresso e eventos científicos, que é outra coisa, nós vamos chegar lá. Eu ainda tenho aí alguns 55 minutos, né, do meu horário, e vou tentar concluir às 20h45. Tá? Apesar de ser um tema chato, né, eu peço forças a vocês aí, quem já jantou, o sono vai bater, mas força aí. Bom, pessoal, eu acho que em termos de atuação profissional, existem outras atividades. O que é que você tem que fazer? Essa atividade pode ser, vamos dizer, capitalizada, né? Capitalizada, trim-trim, dinheiro, né? A produção é dinheiro, né? Essa atividade pode ser contabilizada também como uma produção bibliográfica, como uma produção técnica. Tá? Essa produção técnica tem parceria com a empresa, né? Traz inovação, tem vínculo aí, conteúdo para educação e popularização de ciência e tecnologia. Vamos lá, são coisas distintas e que a gente precisa sempre estar atento. Ok? Pessoal, perguntas até atuação profissional, né? Que outro tipo de atividade a gente pode contabilizar na atuação profissional e pode contabilizar como produção? Se vocês tiverem exemplos, eu posso elucidar, né, para ver se é o caso, mas eu já digo de início que, sim, a boa parte do que vocês desenvolvem aqui, que não é uma atividade regular dentro da Faculdade de Ciências Médicas, em termos de aula, pode ser, sim, registrado como produção técnica, tá? Também. Professor George, alguém levantou a mão? Tá tudo tranquilo aí? Tudo certo, Clemício, acompanhando aqui. Perfeito. Pessoal, hoje nós não vamos falar muito de projeto de pesquisa. Eu acho que numa outra oportunidade a gente pode voltar a falar disso, mas já fica aí a dica. Projeto de iniciação científica dos seus alunos não deve ser registrado como projeto de pesquisa. Nem o projeto do seu orientando de mestrado, nem o projeto de orientando seu do doutorado pode ser registrado como projeto de pesquisa. Porque o objetivo do mestrado e doutorado é a obtenção de título. E está vinculado sempre, a dissertação, a tese e a iniciação científica está vinculado a um projeto do orientador. Então, neste caso, eles são subprojetos, ok? Vamos para frente. Onde vocês queriam chegar, né? Meu tempo aí, acho que tá dando certinho. Vamos falar de publicações. Eu sei que, para a maioria de vocês, alguns tipos de publicação, eles são contabilizados independente, né? Independente do critério CAPES ou do fator de impacto. Eu publiquei um artigo num periódico, independente se a CAPES considera esse artigo válido ou não, isso não vai importar aqui. Mas eu queria chamar a atenção para essa questão da avaliação da CAPES e dizer que essa questão do Qualis, ela está com os dias contados. Né? Tudo indica, a professora Maria da Glória pode confirmar, que essa coisa do Qualis A1, A2, A3, A4, isso tende a desaparecer. Ele tende a desaparecer porque eu não vou mais fazer uma avaliação, a CAPES está tirando, né, aquela avaliação de uma revista, ela tem um extrato, né? Numa área, por exemplo, a CAPES tem medicina 1, 2 e 3. Então, cada medicina 1, medicina 2, medicina 3 cuida de uma especialidade. E quando eles faziam uma avaliação dos periódicos, uma revista era A1 na medicina 1
e era B2 na medicina 2, e era não classificada na medicina 3. Por quê? Porque essa revista não circulava artigos que interessavam a medicina 3, como por exemplo. Mas também a gente tinha um outro problema, né? Porque as revistas só passavam a ser avaliadas pela CAPES depois que alguém publicou nela. Ou seja, um professor do estricto sensu publicou numa revista, em qualquer revista, então essa revista entrava no rol das revistas classificadas pela CAPES. E isso está acabando porque, primeiro, a CAPES está colocando um índice único. Então, a revista ela não deixa de ter mais qualidade porque determinados pesquisadores de áreas específicas não publicaram nessa revista, né? Então, isso era um equívoco, e agora a CAPES passa a considerar o fator de impacto das revistas. Então, para vocês aí, da área de ciências médicas, isso vale legal. Então, qual que é o JCR? Qual que é o fator de impacto da revista? Então, isso é importante, que agora, independente da área, essa revista vai ser A1. Por quê? Porque o fator de impacto dela é maior ou igual a X. Mas para vocês hoje, claro que se vocês não estão aí no rol das avaliações da CAPES, se você não está submetido aos critérios da CAPES, eu diria o seguinte: pense no fator de impacto que essa revista poderia trazer para você enquanto professor, enquanto pesquisador. Não vamos pensar no fator de impacto da revista. Vamos pensar na circulação, se ela possui conselho editorial, se essa revista tem alcance. Porque se você publica um bom artigo, pessoal, isso é importante para vocês, apesar da CAPES, tá? Mesmo não considerando a CAPES. Se vocês publicam numa revista, né? A gente brasileiro tem esse hábito. Vou publicar na revista de um amigo meu, ou na revista da Faculdade de Ciências Médicas aí de Minas Gerais. Não façam isso. Se é um artigo bom, vamos tentar publicar numa revista melhor. Por quê? Porque quanto maior visibilidade que a revista tiver, maior visibilidade também terá o seu artigo. E claro, se ele for um bom artigo e for do interesse daquele momento, ele vai receber citações. E esse receber citações significa que o teu índice H, enquanto pesquisador, vai aumentando progressivamente. Isso é importante porque a gente não sabe dia de amanhã, né? Vai que o MEC passa a adotar o fator de impacto, né? O índice H dos docentes como um critério para estabelecer um novo índice para os cursos. Então, acho que nesse sentido é interessante. É um bom artigo, vamos procurar veiculá-lo naquelas revistas que têm um impacto maior. Ok? Claro que todo o sistema, aqui, né, o sistema Lattes, ele tem um espaço para artigo aceito. Pessoal, quando vocês colocarem aceito, lembrem de tirar de aceito e colocar como completo. Ou tem gente que faz isso, coloca lá uma lista, tenho 3 artigos aceitos para publicação, depois fica tão feliz que o artigo foi publicado que ele registra só em artigo completo, publicado. E esquece de tirar lá a listinha de artigos que ele colocou que estão artigos aceitos para publicação. E aí fica uma dica, né? Eu como consultor da área de estricto sensu, quando nós fazemos a seleção de um professor por estricto sensu, o que ele publicou no passado é muito importante, né? E é importante, claro, para o curso de graduação. Mas sabe no que eu fico de olho como consultor externo? Eu pergunto para o professor, o que você tem para publicar daqui este ano e no próximo ano? O que você está desenvolvendo de pesquisa? Quais são os artigos que você tem aí na gaveta para despachar? Porque às vezes o cara terminou o doutorado, trabalhou feito louco 4 anos, né? E agora ele tá saindo da produção dele. Então, naquele momento, ele está muito bem. Mas ele vai ser contratado por estricto sensu ou para outra coisa, só que é um defeito e é uma necessidade, enfim, não vamos entrar nesse mérito, os professores assumem uma carga horária de docência, né? Normalmente tentam completar a tua carga horária
em docência. Só que isso significa também que ele não vai ter muito tempo para publicar. Né? Tem que pensar, a instituição tem que pensar uma estratégia. Isso vale tanto para o stricto sensu, como vale para a graduação também. Se a gente tem que ter um certo nível de publicação, a gente tem que pensar em um tempo para se manter. Né? Isso significa, para o stricto sensu é essencial. Se o professor não publica, ele não pode ficar no stricto sensu. Na graduação, eu sei que é um pouco mais flexível, inclusive, pelo tipo de obra. Mas se a gente vai pensar em empregabilidade, em subir o conceito dos cursos, isso também afeta e tem que ser pensado. Livros e capítulos de livro, pessoal. Esse registro aqui no Lattes, ele é muito engraçado. É muito difícil de entender. Observem o seguinte, quando eu entro aqui, ó, livro publicado, Manual de Metodologia de Pesquisa em Direito. Pessoal, olha que legal, olha, o tipo do livro. Quando eu digo que é um livro publicado, mesmo eu indicando que é um livro publicado, olha as opções que eu tenho aqui, ó. Coletânea, texto integral, verbete ou outro tipo de livro publicado. Livro é livro, não é? Não, a CAPES diz que não é bem assim. Que livro, para valer na CAPES, ele tem que ter no mínimo 50 páginas, ele tem que ter isso, aquilo. É uma lista enorme de critérios só para avaliar características de livro. Mas quando eu digo aqui, ó, que uma organização de obra publicada, piora mais ainda, que eu estou registrando como livro, olha a opção da natureza, periódico, livro, anais, catálogo, coletânea e enciclopédia. Por que essa pausa, pessoal? Porque é o seguinte, dentro da Humanas, vocês são avaliados, por exemplo, se fosse avaliado pela CAPES, os avaliadores, eles têm um olhar, eles conhecem a publicação, né? E na hora que ele bate o olho, ele sabe que aquilo ali, ó, um livro, colocou anais aqui, ó, ele permitiu, ótimo. Então, eu colocar essa publicação pode, às vezes, até prejudicar, mais prejudicar do que ajudar, porque parece que você está tentando burlar o sistema. Então, qual que é a minha recomendação aí para todos, tá? Apesar do Lattes permitir registro, né, de organização de anais, não coloque aqui. Eu vou dizer, inclusive, por quê. Tá? A CAPES agora decidiu, tá? Isso todo mundo já sabia, todo mundo careca de saber, que a organização de livro não é publicar um livro. É uma organização de livro, é uma atividade técnica. Se você publicou um capítulo dentro daquele livro, tudo bem, você é autor de um capítulo dentro dessa obra que você também pode ter organizado, mas não é uma publicação bibliográfica. E aí o que está, ó, o Lattes está todo complicado, né? Eu tenho dentro de livros e capítulos, eu tenho organização de obra, como eu tenho também, ó, apresentação de trabalho que não é bibliográfico, eu tenho uma tradução que também não é bibliográfica. A tradução, o que é, pessoal? A tradução é uma atividade técnica, ou seja, o currículo Lattes, ele tem problemas, vamos dizer assim, né? Ele tem problemas. Então, a gente tem que fazer o seguinte, a organização de obra é um trabalho de editoração, é um produto de editoração, não é a publicação de uma obra, de um livro. Então, tomem sempre cuidado. Apesar do sistema permitir, ele na verdade, ele está induzindo ao erro. E isso é ruim, é complicado, e muitas vezes, se a gente pega, né, hoje, por exemplo, novo presidente da CAPES, novo ministro da Educação, o pessoal não vai lá no currículo Lattes dele e olha, acha coisas do arco da velha para ficar colocando na mídia e dizendo que ele é um charlatão, ou que ele está enchendo linguiça, ele está sendo, que ele está fazendo coisa errada, quando na verdade o sistema não induz muitas vezes ao erro. Tá? Tome cuidado com isso. Pessoal, alguma pergunta? Clemilson, a Stefânia colocou uma pergunta aqui no chat.
E-book, registramos onde? Produção técnica? Ela está perguntando. Não. E-book. Essa é uma excelente pergunta, viu? Porque, veja só, meio de divulgação. O meio de divulgação pode ser, ó, um livro por filme, por meio digital. É hábito a gente colocar agora que tudo é meio digital, né? Seja por até mesmo outros tipos, eu sempre coloco como digital. Então, e-book, um livro publicado em e-book, ele é um livro. Só que a forma de divulgação dele, de veiculação do livro, ele é digital. Ele tem as mesmas características, ele tem ISBN, ele vem de uma editora com corpo editorial nacional e internacional, revisão por pares, etc, etc. Ele continua sendo do mesmo jeito, só que aqui na hora de mostrar aqui, olha, o meio de divulgação é que você vai colocar aqui, ó, digital. E se for um e-book, coloca o endereço do e-book, né? Tá bom? Não sei se respondi a tua pergunta, acredito que sim. Mais alguma pergunta? Só essa, Clemilson. Beleza, vamos seguir aqui então, eu sei que está todo mundo cansado. O último dia, né, da semana de planejamento docente. 2 horas falando de Pilates. Vamos, então, pessoal, muita atenção com o registro de livros e capítulos, tá? Texto em jornais ou revistas. Qualquer revista, Veja, né? Isto aí revistas, Correio Brasiliense, o Correio Mineiro, o Globo, o Estadão, são revistas e jornais de circulação comercial, tá? Os magazines. E aqui, trabalhos publicados em anais de evento. Quando eu clico em anais de evento, eu tenho aqui, vejam só, se é completo, resumo ou resumo expandido. E se esse trabalho publicado nos anais do evento, esse evento tem uma classificação, se é internacional, nacional, regional ou local. Isso aqui é importante, pessoal. Não pulem esses dados aqui. Sabe, eu sei que preencher currículo Lattes é difícil. A maioria das pessoas vem aqui, ó. Já vi gente fazendo, clique em salvar. Bom, o que ficou em vermelho? Não é? Eu preencho esse e este. São o quê? Dados obrigatórios. Eu deixo de preencher muitas outras informações. Não façam isso, até mesmo porque um evento, a classificação do evento, ele pode ser, isso é interessante, olha, pode ser um evento brasileiro, né, um evento em território nacional, mas é um evento internacional. Não é o fato dele ser, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um evento internacional, né? Não é o fato dele ser lá no interior da Paraíba que ele é um evento local. Ele pode ser internacional no interior da Paraíba. Ou no interior de Minas, no interior do Rio de Janeiro. É o tipo do evento, né? Se ele possui palestrantes de vários países, tradução simultânea, ou seja, você já deve estar habituado qual é a característica do evento nacional, um evento internacional. Ok? E o registro dessa produção, é claro que tem que passar aqui pelos autores. E aí, quando eu coloco Orides novamente aqui, observe que vai aparecer várias vezes, né? E muitas pessoas têm a mania de colocar o seu nome primeiro. Pessoal, não é a ordem, eu primeiro, no meu Lattes eu coloco o meu nome, não. Tem que sair na ordem que foi publicado no artigo. Quem é o autor principal? Se tem 3 autores, primeiro, segundo e terceiro autor. Eu sei que na área médica, o último autor, né, é o autor mais importante. Eu não sei se é realmente isso. Não vou entrar nesse mérito. Mas vejam só, aqui ainda tem apresentação de trabalho e palestra. Olha que legal. Aí eu tenho de comunicação, conferência, congresso, seminário, simpósio. Aqui, quando eu coloco esse tipo de palestra aqui, ele não classifica o evento também. Então, uma coisa que eu pediria para vocês, olha, quando for registrar anais, não registre aqui. Quando for acrescentar uma apresentação de trabalho, também não façam aqui. Façam o registro desses 2 itens aqui, ó, um artigo publicado em anais
e apresentação de trabalho, esqueça que eles estão aqui. Registre aqui em eventos. Em eventos, participação em eventos, congressos, feiras e Olimpíadas. Registrem aqui. Por que eu estou pedindo que registrem aqui? Porque o CNPq, né, de forma torta, às vezes, ele acabou acertando. Porque quando... eu acho que vocês devem ter muito isso, né? Vocês orientam lá vários trabalhos de iniciação científica, né, e publicado em eventos. Aí que, por exemplo, no ano 2020 aparece uma lista de 15 trabalhos publicados em eventos. E em diversos eventos, obviamente. E quando eu tenho que clicar no título desse trabalho para identificar em qual evento ele foi publicado. Então, isso dificulta. E inserir aqui, ó, deixa eu fazer um teste com vocês. Ó. Eu vou colocar como participante. Por que eu estou colocando como participante? Ó? O título da apresentação do trabalho é apenas para convidado e participante. Quando é como ouvinte, eu não preciso preencher, ele não me permite preencher. Quando eu coloco aqui como participante, ele permite. Mas, antes de seguir, né, qual é a diferença entre convidado e participante? Né, vocês devem ter essa pergunta. Vamos lá, convidado. Convidado pode ser presidente de mesa, né? Presidente de sessão, coordenador de sessão e assim por diante. Ou pode ser aquele cara que é o conferencista convidado, né? Para a abertura do evento. Então significa que esta forma de participação não te exige a submissão de artigo para participar no evento, tá? Essa aqui é uma participação especial, vamos colocar assim. E o participante, necessariamente, ele tem que ter submetido um artigo para o evento. Ó, fui lá, submeti o meu artiguinho, né? Ele foi aprovado e depois eu fui lá e apresentei. Então, vem aqui o nome do evento, vamos colocar aqui teste. Foi em forma de painel ou post, um evento internacional na cidade de Belzonte, Minas Gerais. E o título de teste. Foi ano de 2021. Vou colocar 2021 porque aí eu me lembro de apagar depois. A natureza. A natureza foi um congresso. Tá? Salvei aqui. Então, o evento de teste está aqui. Olha que legal. Aqui eu criei uma lista de eventos que eu participei. Se vocês perguntar, quantos eventos você participou em 2021? Opa, 2021 foi nesse teste. Aí você vai colocar teste 1, 2, 3, evento, congresso 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu registro aqui o evento. E aqui do lado, observe que criou esse tiquezinho aqui com lápis, tá vendo? Se eu clico aqui, olha o que acontece. Ele vem, ó. Produções bibliográficas resultantes da participação neste congresso. Aí aqui, sim, quando eu clico em novo item, vem apresentação de trabalho e vem trabalhos publicados em anais. Vamos colocar um trabalho publicado em anais aqui. Olha, um trabalho completo de teste, 2021. Olha, o nome do evento, né? Cidade, vamos colocar isso aqui mesmo, uma informação qualquer, só para não façam isso, tá? Eu vou salvar aqui, então, esse... Observe, quando eu clicar aqui, olha, digamos que esse trabalho publicado aqui, ó, ele diz canais de evento, mas em anais, tá? Em anais do evento, eu posso registrar. Se eu orientei, sei lá, 10 trabalhos de iniciação científica que foi apresentado no congresso da instituição ou outros congressos, eu vou criar uma lista aqui, ó, de todas as apresentações de trabalho e dos trabalhos publicados em anais. Então, aqui é um atalho, tá? Fica mais fácil, porque se eu entrar agora aqui na apresentação de trabalho e palestra... não é aqui, é em anais, né? Ó, se eu venho aqui em anais, está lá, teste, ó. Vendo? Eu registrei em eventos, mas era o mesmo que eu tivesse registrado aqui. Então, por isso que eu peço que vocês registrem lá, porque lá vocês criam uma lista dos eventos que vocês participaram durante os anos. E
ir lá e não deixa de registrar no local específico, tá? Mas uma coisa que eu perguntaria para vocês, né? Digamos que, né, o professor George, a professora Maria da Glória, participou de um congresso de medicina e lá estava eu, Clemilson, né? Que sou professor da UNB. Falei, professor George, olha, eu gostei muito da sua palestra. Eu queria que o senhor fosse lá na UNB, né, no meu curso, na minha disciplina, e fizesse esta apresentação aqui, e fizesse lá para os meus alunos do mestrado. Onde vocês colocariam isso, pessoal? Olha, se é o mesmo conteúdo, mas o fato dele ter sido ministrado dentro de uma disciplina como convidado, ele não entra como disciplina, ele entra como curso de curta duração ministrado. Mas digamos que a professora Maria da Glória é diretora farmacêutica, né, de um grande laboratório. Falou, olha que legal, Jorge, eu queria que você fosse lá no meu laboratório, lá na minha empresa, e ministrasse isso aqui para o meu grupo de farmacêuticos. Gostei muito da temática, acho que é importante. Onde que ele registraria isso? Registraria aqui, ó, apresentação de trabalho e palestra. Por quê? Aí vem aqui, ó, conferência ou palestra. Por que que o mesmo conteúdo ele foi registrado em eventos, né, em apresentação de trabalho? Depois ele foi ministrado o mesmo conteúdo numa disciplina, ele entrou em curso de curta duração, e quando ele foi para uma empresa, ele nem em eventos ele entrou, por conta do âmbito, né? Eu separaria evento científico, eu inseriria aqui, atividade acadêmica em disciplina, curso de curta duração, e uma palestra eventual, tá? Em apresentação de trabalho e palestra. Ok? Antes de seguir, alguma pergunta, pessoal? Tudo certo aqui, Clemilson. Vamos lá. Ok, pessoal. Então, partitura musical, não tem mais para quem tem alguma aventura aí na área das artes, né? Canto, coral, orquestra, isso aqui não é muito comumente utilizado. Nós temos a tradução, que é uma produção técnica, tá? Mas que tem que ver se lá no MEC, não sei se o professor Jorge, se tradução vale, mas prefácio, pós-fácio, apresentação de livro, tem esse espaço aqui, ó. Então, o prefácio de um livro, o pós-fácio, uma apresentação ou uma introdução, tem um espaço específico aqui. Algumas áreas da CAPES recebem isso, e outras não consideram isso, esse tipo de publicação. Aí vem, Clemilson, eu publiquei um livro, Clemilson, mas ele não tem ISBN. Então não é livro. Tá? Se não tiver o número do ISBN, o sistema Lattes não permite o registro. E para não perder, vocês podem colocar aqui, ó, outra produção bibliográfica. Mas aí, bom, se eu colocar em outra, tudo que é outro, ele cai no limbo, né? Vamos dizer assim, ele cai na vala comum. Então não é legal. Então, às vezes, se esse livro ele contém um conteúdo didático, vocês poderiam colocar em material didático ou instrucional. Ok? Ao invés de produção bibliográfica, outra, coloca como desenvolvimento de material, caso ele tenha, obviamente, esse cunho, né? Qual outro tipo de produção que eu poderia colocar em outra produção bibliográfica? Eu não sei se na área de vocês tem. Eu sei que algumas revistas na área de odontologia fazem isso, uma edição especial de um evento, né? Publicada na Denture, sei lá, né? O pessoal registra os resumos aqui em trabalhos completos, mas não é correto. Quando vocês têm um resumo publicado em um periódico, registre aqui, ó. E aqui é interessante o seguinte, observe que aqui, ó, tá, discursos da abertura do Congresso. Se vocês registrassem aqui, porventura, né, se tiver artigo, resumo de artigos, publicado em periódico. Aqui, pessoal, olha que legal. Vamos colocar um teste 2021. Vamos ver se ele vai me pedir muito mais informações aqui. Eu quero mostrar aqui que é o seguinte, quando eu faço o registro de uma produção aqui nesse espaço, deixa eu descer um pouquinho mais, ele vai criando
uma lista. Olha aqui, ó, resumo de artigo. Agora ele tem o resumo e tem o discurso, tá vendo? Se você tivesse um working paper, que é muito comum na área de economia ou na área de administração, o resumo poderia ser colocado aqui, ou o working paper, tá? Deixa eu apagar isso aqui para ir limpando essas besteiras que eu vou fazendo aqui. Exclui, ok. Além da publicação, então, desses outros tipos, nós temos outras atividades que são super importantes. Assessoria e consultoria. É importante? Sim, é importante. Mas como assim é importante, Clênio? Isso vai valer, por exemplo, um curso de mestrado? Vale. Por que que vale? É a forma da interação da academia com o setor produtivo, que pode ser, o setor produtivo pode ser um hospital, público ou privado, pode ser uma escola, pode ser uma empresa de tecnologia, de produtos de saúde, né? Pode ser uma extensão tecnológica. Então, tem várias formas de mostrar o impacto, a inserção como eu posso dizer, no setor produtivo. Olha, quando eu coloco aqui, vamos lá, produtos, vamos pegar produtos aqui, que produtos é bem interessante esse tópico. Ele faz uma pergunta interessante, ó. O produto, ele pode ser um piloto, um projeto, um protótipo ou outro, ou pode ser um aparelho, um instrumento, equipamento, fármacos ou similares, outro tipo de produto. Mas o mais interessante aqui, ó, qual é o potencial, esse produto, né, que você está registrando, este produto, possui potencial de inovação de novos produtos, processos ou serviços? Quando eu digo que sim, ele vai, qual o potencial de inovação? Aí quando vamos fazer um teste aqui, ó, vamos dizer que é um aparelho, né? Ou outro, vou colocar software, sistema Atena. Olha, eu fazendo a propaganda, hein? Meio digital, né? 2021. Qual potencial? Influência, gestão de produção científica. Não vou ficar corrigindo muito aqui a digitação, não, viu, pessoal? Vamos colocar um nome qualquer, vamos colocar aqui Orides. Você vê, eu coloquei aqui, né, um novo produto e eu disse que ele tinha um potencial de inovação. Aí quando eu venho aqui em inovação, ó, se eu clicar aqui no item produtos, olha aqui, software do sistema Atena. Ou seja, aqui nessa lista da inovação, é porque eu indiquei que esse produto possui características de inovação. Então, por isso é que ele não se repete, ele é um link, né? Ele é linkado com lá. Se eu falo também, por exemplo, aqui, olha, um artigo em periódico, ou um livro, vamos pegar aqui, produção, um artigo em periódico. É uma produção que tem contribuição para ciência e tecnologia? Se eu digo que sim aqui, ó, e salvo, quando eu for... cadê? Salvar. Quando eu voltar aqui no item de educação, artigo completo em periódico, está aqui, ó. Eu estou separando aquilo que eu tenho de melhor, aquilo que possui uma característica de inovação. Ou seja, tem um leque de produções, mas essas produções possuem essas características, ok? Então eu vou excluir. Quando eu excluo aqui, ó, eu não estou excluindo o artigo, eu estou excluindo ele da lista de artigo que tem contribuição para a ciência e tecnologia. Eu volto aqui, o artigo não saiu, ele continua aqui. Na verdade, eu excluí sim. Eu fiz besteira. Pessoal, me desculpe, deixa eu acessar aqui o lápis do professor Orides, só um pouquinho, que eu fiz besteira, tá vendo? Quando eu excluí lá, eu excluí daqui também. Na verdade, eu tinha que fazer... foi bom que eu percebi antes de dar um problema maior. Então, se eu pego aqui o lápis do professor Iris, quais são as produções de 2020, né? Responsabilidade penal. Então, deve ter um outro aqui, que esse acesso à jurisdição. Então, eu posso pegar aqui
O DOI só vale a partir depois do ORG aqui, tá? Vou reinserir aqui no currículo do professor. Então, coloco o número do DOI, ele já preenche automaticamente todas as informações, e agora acabei de me safar, né? De uma bronca, porque quando eu coloco aqui que ele tem contribuição para ciência e tecnologia, e ele for aparecer, deixa eu ver aqui, só complementar a informação, 15.1. Deixa eu fechar isso aqui. Volume 15, número da página, cadê? Acho que eu vou ter que baixar o artigo completo para saber. Pena, a gente acha que está com a bola toda, mas comete um erro grave desse tipo aqui, né? Vamos ver se eu consigo acessar o artigo, o PDF do artigo. Ah, mas aqui não, aqui nesse outro tem as páginas, fica mais fácil. Produções, está aqui, página 212 a 230. Vamos voltar aqui, 212 a 230. Pronto. Resolvido. Ele não... Autores aqui, ele tinha que salvar, né? Vamos ver se ele vai salvar. O nome do autor deve ser incluído na lista, mas não está permitindo incluir. Ó, o erro do Lattes, tá vendo? Vamos colocar aqui de novo o número do DOI, que é o 7838. Se cancela o envio, não cancela aí essas alterações, não, Clemilson? Não, ele já foi feito, não há como essas alterações de exclusão eu não consigo voltar. Toda mudança aqui, se eu enviar agora, ele vai ficar excluído. Deixa eu ver se mudou aqui em relação aos autores. O currículo Lattes está com um problema. Deixa eu mandar aqui para a Débora, que amanhã eu tento novamente incluir esse artigo. Eu não vou enviar, e aí não vai ter problema, né? Só um pouquinho, deixa eu... Eu vou guardar ele aqui, não... Fica mais fácil eu guardar ele aqui e depois... Deixa eu tirar uma foto. Desculpa, pessoal. Então, se excluir lá, vai realmente dar problema. Pronto, agora já não perco mais e a gente pode seguir aqui com o nosso trabalho. Pessoal, então, a produção de produtos, de outros tipos de produção, inclusive custo de consideração, desenvolvimento de material didático, a editoração, que é a elaboração, que é a parte, como eu posso dizer, de organização de obra, para a CAPES não está valendo, tá? Fica aí uma dica que eu estava passando uma informação complicada para vocês, porque, por exemplo, organização de livro para CAPES, para a maioria das áreas, não vale mais. Então, quando você for registrar para CAPES, normalmente quem está vinculado ao estricto sensu vai vincular apenas como editoração. Mas para vocês que estão na graduação, quando organizarem um livro, verifique, pode continuar colocando aqui. Eu não sei, professor Georgia, professora Fernanda que está por aí, organização de livro continua valendo para vocês aí? Não. Se entrar como publicação de livro, sim, Clemilson. Então recomendo que continue colocando aqui em livro, viu, professor? E, claro, entrevistas, mesa redonda, programas e comentários na mídia. Claro, vai depender muito aí da característica da instituição e do que vocês estão fazendo. Por exemplo, comentário na mídia é importante porque dá acesso, né, ao conhecimento produzido pela academia para o público, né? Pode ser através de um blog, pode ser através do jornal da CBN, CNN, qualquer revista, pode ser uma rádio local. Então, vai ser inserido aqui relatórios de pesquisa, que são os relatórios finais de CNPq, né? Não vou colocar relatórios parciais. E se você tem uma rede social, um website, um blog, registra aqui. E todo outro tipo de produção acaba caindo aqui no limbo da outra produção técnica.
Mas antes de finalizar essa parte de trabalhos técnicos, queria mostrar para vocês aqui, olha, esse item, trabalhos técnicos aqui, ele é muito interessante, ó, parecer, elaboração de projeto, relatório técnico, né? Serviços na área de saúde e extensão tecnológica. Este é um coringa que muitas vezes ele recebe esse tipo de trabalho desenvolvido. E é claro que quando vocês vão fazer qualquer um trabalho desse, tente guardar todos os documentos. A faculdade contratou o nosso sistema, o Sistema Atena, em que vai ser possível, né? Eu vou até que tenho que adaptar, porque aí vocês vão poder anexar ao Sistema Atena todos os comprovantes de cada atividade. Então, eu registrei no Lattes, entra no Sistema Atena, que ele já puxa, e vocês vão anexar esse documento, porque aí o pessoal, né, provavelmente, eu estou dizendo isso antecipadamente, eu não sei se vai ser dessa forma que vocês vão fazer, mas o sistema, com poucos ajustes, ele fica pronto para vocês utilizarem essas funcionalidades. Deixa eu te perguntar, Clemilson, manual Sim. de laboratório, apostila, aonde colocaria isso aí? Conta para o CAPES, assim como as entrevistas. Isso, material didático para graduação. Isso, por exemplo, um manual de um software é um material instrucional, né? Esses manuais, esses roteiros que vocês fazem, é material didático ou instrucional. Boa, ótimo. Bom, deixa eu mostrar uma outra. Claro que orientações, né, em andamento ou concluída, não sei se vale a pena a gente falar sobre isso, mas acho que vale a pena o seguinte: quando vocês orientam um aluno de iniciação científica, né, vocês vão colocar aqui, olha. Tá vendo? Já tem até aqui do caso do professor Iris, aluno de iniciação científica. Então, eu tenho aqui dissertação de mestrado, tese, monografia de especialização, trabalho, TCC de graduação e iniciação científica, tá? A iniciação científica, o docente não deve registrar o projeto aqui como projeto de pesquisa, o projeto do aluno, porque quem vai desenvolver essa atividade é o aluno. Então, vocês registram, vocês professores, registram como orientação em andamento, primeiro e depois concluída, mas não devem registrar o projetinho do aluno. O aluno entra como membro do seu projeto de pesquisa maior, tá? As bancas, eu acho que, não sei se vale a pena para vocês, mas aqui as bancas, elas têm banca de mestrado, de doutorado, inclusive tem as bancas de qualificação agora, né, de mestrado e doutorado, de graduação ou outro tipo de banca. Antes de finalizar, que eu acho que o meu tempo agora já está bem no finalzinho mesmo. Tem só uma pergunta aqui da Adriana, Clemilson. Ela perguntou se parecer de livro pode ser incluído. Pode ser incluído, sim. Você inclui aqui, ó, produção, trabalhos técnicos, parecer. Pode entrar em parecer também uma coisa que vocês não me perguntaram. Onde que eu coloco quando eu avalio artigos aí para os eventos da própria faculdade ou outros eventos fora? Vocês sempre vão colocar parecer aqui, tá? Parecer para projeto, parecer para análise de evento. Mas quando for parecer para periódico, tá? Para uma revista científica, aí ele entra aqui, ó. Revisor de periódico. E tem um outro recurso. Tem mais alguma pergunta, professor? Não. Ela só agradeceu aqui a professora. Tá. Tem aqui, então, por exemplo, autores citados no currículo. Não sei se vocês já entraram em alguns currículos, ou, por exemplo, ó, Landim HPD. Se eu clico aqui, Landim, ele vai direto para o currículo deste professor, né? Como é que eu faço para que isso aconteça? Tá? A professora Helena Landim. Aqui no Lattes, vocês vão fazer o seguinte, vão usar aqui, ó, autores citados no currículo, tá? Quando eu clico aqui, autores citados no currículo, observe que aqui, olha, tem várias pessoas que eu autorizei, né? Quando eu digo, né, eu estou dizendo, o Orides autorizou essas pessoas a importar produções do currículo dele. Porque quando eu faço isso, eu conecto o Lattes daquela pessoa com o meu currículo, ok? E quando os currículos estão conectados, e vocês publicam juntos, tá?
Vamos dizer que eu e o Orides publicamos junto um artigo e o Orides autorizou que eu importasse produções do currículo dele. Bem aqui, pessoal, na importação de produção, tem a lista das pessoas que te autorizaram a importar produção do currículo. Então, se eu clico aqui em AIRES, ele mostra que tem uma produção que nós fazemos em conjunto e essa produção já consta do currículo Lattes. Então, a legenda indicativa, o verde, se estivesse em verde, que a produção não está cadastrada no meu Lattes. Em amarelo, que ela pode estar, em vermelho, que ela já está cadastrada. Então, essa importação de produção ajuda, né? Às vezes, se você autoriza as pessoas a importar e elas te autorizam também, vai aparecer aqui nesses avisos aqui, olha, mostrando que você possui uma produção com outro autor. Então, quando você clica, ele vai estar em verde, você não precisa cadastrar a produção, basta clicar e importar essa produção para aqui para o currículo. Ok, pessoal. Professor, acho que da minha parte, né, dentro do que a gente tinha programado, eu terminei. Se vocês tiverem mais alguma pergunta... Perfeito, Clemilson. Eu não colocaria, igual você comentou, chato, não. Na verdade, eu achei extremamente interessante. Eu acho que a gente precisa muito saber disso, né? Igual você colocou, tem fator de impacto, é o fator de impacto do professor, né? E às vezes tem professores que produzem muito e, por vezes, eles não têm a noção de que aquilo ali poderia ser aproveitado por um currículo Lattes e pontuar para ele e, consequentemente, para a instituição. Achei bem interessante a fala, assim, agradeço muito a palestra. Eu vou deixar aberto aqui para perguntas, mas eu acho que o pessoal foi colocando durante a sua explanação. A professora Adriana colocou aqui que são muitos pontos, né? Então, essa fala eu vou deixar gravada aqui, vou disponibilizar no site do NDD, para quem quiser acompanhar depois, porque eu acho que é até difícil a pessoa escutar uma vez e compreender a plenitude desses aspectos que abrangem o currículo Lattes. Né? E aí a pessoa revê e vai acompanhando aos pouquinhos e a gente vai pegando. Te agradeço muito. Obrigado, pessoal. Eu agradeço a oportunidade. Eu sei que assim, foi uma coisa muito corrida. Tem muitos aspectos aqui que a gente pulou, que tem impacto na avaliação da CAPES, então eu tentei me policiar um pouco para não ficar falando muito da CAPES e esquecer aí do que vocês realmente precisam, mas uma coisa que não vai fugir nunca é que os resultados podem ser potencializados dentro do próprio currículo como externamente. Então, hoje, se vocês me perguntarem, Clemilson, ter o Lattes é suficiente? Eu vou falar, não é. Não é suficiente. Vocês precisam ter o Google Acadêmico criado e precisam ter o OrcID, porque isso vai dar visibilidade para a produção de vocês. Tá? Antes, um professor que publicava 10 artigos numa revista A1, ele tinha cumprido a sua meta, né? o seu objetivo. Hoje, não. Ele tem que publicar A1 e tem que saber se esse artigo, de fato, teve uma repercussão, seja na comunidade acadêmica, seja na civil, na empresarial ou de alguma outra forma. Ok? Muito obrigado, pessoal. Perfeito, agradeço demais. A professora Maraíra, ela faz parte aqui do Núcleo de Desenvolvimento Docente, ela compartilhou aqui um link que a professora Ana Paula colocou de um vídeo para relaxamento e dicas de atividades para a férias, vale muito a pena assistir, tá? Eu vou colocar no link do NDD também. E o último ponto é um questionário de avaliação da semana de planejamento para a gente poder ir utilizando ele cada vez. Agradeço demais a presença de todos os professores, né? Um semestre puxado em que a gente esperava já ter superado a pandemia, ainda estamos nessa luta, né? E com essas reposições isso acaba pegando bem, e desejo a todos uma ótimas férias para aproveitarem ao máximo. Muito obrigado, Clemilson, foi de muito valor aqui, eu acho que deu para aprender bastante. Professor. Depois eu vou compartilhar para quem quiser rever, acompanhar, poder visualizar outras vezes. Obrigado, pessoal, uma boa noite e até mais. Até. Até mais.